Então, vamos lá. A gente vai dar início à nossa aula, né? Basicamente, hoje a gente vai estar discutindo aqui a questão da, dos elementos que compõem a parte de avaliação de impacto e, consequentemente, né, os estudos de medida mitigadoras, o monitoramento, e eu vou falar rapidamente de uma matriz de interação, uma matriz mais simplificada, e na próxima aula a gente vai abordar essas metodologias e as matrizes de interação de maneira bem mais aprofundada, incluindo a matriz de Leopold. Tá? Então, o que a gente precisa começar a compreender agora é que, diante do que a gente já viu em termos de conteúdo dessa disciplina, né, nós estamos chegando num ponto onde, a partir do momento que eu estruturei um diagnóstico, verifiquei a área de influência, comecei a caracterizar aspectos ambientais, fazer uma pequena relação com possibilidades de impactos que eles podem ocasionar no meio, né, devido a uma pressão, a um processo de interação meio-aspecto ambiental, nós vamos iniciar agora a questão de interpretação sobre possibilidades de medidas mitigadoras e monitoramento, que é uma base do que a gente coloca nos estudos ambientais para que a gente possa fazer o acompanhamento da avaliação dos impactos. Consequentemente, depois, as matrizes e as metodologias de avaliação de impacto, ele vem com uma função: demonstrar, na verdade, a magnitude, a intensidade de um determinado aspecto ambiental interagindo com o meio ambiente e o quão significativo ele pode provocar em termos de impacto, de problemas. Normalmente, os impactos são adversos. Existem impactos benéficos, ditos positivos, mas na maioria das vezes, né, quase que 90% dos impactos detectados são negativos. E a nossa função aqui, dentro das matrizes de interação, é compreender esse processo de interação no sentido de avaliar a magnitude do problema que pode ser ocasionado pelo empreendimento a partir do momento que aqueles aspectos entram em consideração, entram em interação, perdão, com o meio ambiente. É porque eu estou mudando as câmeras aqui, aí acabei me confundindo. Sim, então vamos lá. O nosso ponto agora, estuda de medidas mitigadoras e a partir daí, né, o que a gente precisa entender que todo impacto ele acarreta um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio ambiental. O que, que vai acontecer? No momento de interação na relação aspecto e impacto, na relação aspecto e meio ambiente, eu tenho como consequência, né, uma pressão exercida que pode alterar aquele equilíbrio que normalmente já existe naquele ecossistema, naquele habitat, de alguma forma. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a disposição inadequada de um resíduo, vamos falar uma situação de um lixão, por exemplo, o que é que vai acontecer em termos de problemática? Basicamente, a gente tem que analisar ali fatores como as características hidrogeológicas, solo, como está havendo esse contato do resíduo com o meio ambiente. O outro aspecto, o tipo de resíduo que está depositado ali, o processo de decomposição, quais são os elementos resultantes da decomposição daquele material, daquela massa de resíduo. Se a gente for falar de resíduo domiciliar, basicamente os resíduos sólidos urbanos geram um chorume, que tem um grande potencial. Tem presença de metais, é um material, um líquido, na verdade, que ele pode provocar alguma alteração no solo e no corpo hídrico, porque ele também tem um nível de acidez elevado. Então, diante disso, a gente tem consequências desse problema. E aí entra o que a gente chama de desequilíbrio, que é a partir do momento que houve esse processo de interação. Então, o objetivo aqui é tentar evitar e minimizar tais impactos ambientais nesse primeiro momento. Tá? Os órgãos relacionados à preservação do meio ambiente desenvolveram diretrizes e mecanismos. Ou seja, nesse processo que tenta evitar ou tenta mitigar os impactos ambientais, é baseado numa sequência de ações que o empreendimento vai desenvolver no ato do licenciamento ambiental. São baseados no quê? Nas condicionantes impostas ao empreendimento pelo licenciamento,
seja em qual for as etapas dela, seja licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tá ok? Então, seguindo, né, essas diretrizes e esses mecanismos, de acordo com essas orientações do órgão ambiental, a gente vai mitigar ou evitar um possível dano ambiental que possa ser causado. É diferente quando eu estou falando, por exemplo, de uma ação compensatória, como nós já citamos em aulas anteriores. Aí o que está sendo ocasionado é exatamente um dano que a gente caracteriza do ponto de vista econômico ou técnico, inviável de ser recuperado, de ser amenizado. E aí, como não tem viabilidade de evitar esse dano e não tem como reverter as consequências desse dano, ele entra com uma necessidade de uma ação compensatória. Eu vou compensar pelo dano que eu não consigo evitar. Barragens, e aí a questão dos lagos, a questão da exploração mineral e uma série de outros empreendimentos que vão gerar danos considerados irreversíveis e a partir daí eu vou ter que ter uma ação compensatória. Então, dentre eles, a gente tem o que a gente chama de medidas mitigadoras e compensatórias aos impactos ambientais, como a gente estava falando. Partindo desse pressuposto, o que acontece? Nós temos que começar a observar, dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, quais são essas consequências e esse tipo de impacto. E partir do pressuposto que, a partir do momento que a gente consegue verificar a intensidade, a magnitude, a significância desses impactos, passamos para ver se a ação é compensatória ou mitigatória diante do dano que está sendo causado. Ok? Então, dessa forma, o que a gente tem e a gente precisa entender? Primeiro, quando eu estou chamando de medida mitigadora e medida compensatória de impacto ambiental, nós estamos direcionando ações que visem a redução ou eliminação desse impacto, que são negativos, na maioria das vezes, como a gente já falou, e é consequência de um processo de implantação, operação, manutenção e até mesmo desativação de determinado empreendimento. Então, o que acontece aqui? Independente da situação, né, esses processos e essas ações, perdão, de mitigação, elas são resultantes dos estudos e avaliações ambientais que foram realizados na área onde o empreendimento está operando ou onde ele vai se instalar dessa forma, e analisando a partir do grau de interferência que ele vai causar nesse meio. Dependendo dessas interferências, quais são as ações que são necessárias. Nesses processos de predizer impactos ambientais, o que vai acontecer? Se eu estiver colocando, por exemplo, a instalação ou ampliação de uma área em termos de desenvolvimento urbano, de crescimento urbano, tá? Então, se eu estou desenvolvendo e ampliando a área da cidade, se eu pegar o exemplo de Paragominas, Paragominas já. Se eu pegar o exemplo de Altamira, o que acontece lá? Eu tive que fazer o deslocamento de uma população por conta da barragem. Então, diante disso, foram criados os chamados assentamentos. Esses assentamentos ficam no entorno da região urbana de Altamira. Vão fazer parte do centro de Altamira, né? Da parte urbana de Altamira, porque estão diretamente relacionadas ao município. O que vai acontecer? Eu preciso, nessas áreas, a partir do momento que eu vou fazer uma expansão urbana para a questão de planejamento de uso e ocupação do solo, eu tenho que verificar, nesse caso específico de Altamira, quais eram as componentes. Cotas topográficas relativamente elevadas, que não iam ser atingidas pela barragem, né, pela área da inundação do lago e tudo mais. A partir desse momento, quando eu seleciono essas áreas que vão virar esses núcleos urbanos, vamos dizer assim, né, ou pequenas áreas que vão se tornar bairros dentro do que já é conhecido do limite urbano de Altamira, eu vou precisar fazer o desmatamento da área, ou seja, eu estou fazendo supressão de cobertura vegetal. A partir daí, eu vou ter que iniciar um processo de compactação do solo, preparar o terreno para construção, vou fazer a divisão dos loteamentos, começar a criar a infraestrutura urbana necessária para a ocupação dessa área. Já que, em teoria, vamos dizer assim, eu estou fazendo como se eu estivesse construindo um bairro planejado. Não é um processo de expansão urbana de maneira desordenada, de certa forma, que é os cenários que normalmente acontecem nesses municípios. Lá não. Como está direcionado para aquela área virar um assentamento, né?
Então, eu preciso dar uma estrutura mínima. Eu estou planejando o deslocamento de uma população para aquela localidade. Então, ok. Fora isso, vem os serviços de infraestrutura urbana. Então, eu vou ter que ver acesso, vias de acesso, asfalto, novamente impermeabilização. Depois que os lotes estiverem divididos, né, a gente começa a construção das residências, vão ser residências padrão, né? A partir daí, eu tenho que também verificar, né, antes de asfaltar as ruas, na verdade, estruturar as vias de acesso, a questão do sistema de drenagem, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água. Então, imaginem o quantitativo de atividades que eu estou gerando nessa localidade, que a partir daí eu preciso fazer o levantamento dos possíveis impactos ambientais. O principal a ser ocasionado ali já começa com o quê? Com a remoção da cobertura vegetal. Eu aumento o escoamento superficial, eu tenho capacidade de gerar processos erosivos na área pela ausência da cobertura vegetal. Então, eu tenho que entrar com a infraestrutura e eu começo a fazer o quê? A questão da compactação do solo, que é a preparação do terreno, e a questão de fundação, se for necessário, para a construção das residências e a infraestrutura de loteamento básica, divisão dos lotes, ruas e tudo mais. Para a questão da acessibilidade também. Então, um novo impacto. Só que com a cobertura vegetal, eu já altero o microclima da região. Eu altero a questão da fauna, afugentamento de fauna. Tenho que verificar como isso está se comportando, o que está efetivamente acontecendo. Depois, eu vou precisar verificar a questão de implantação das tubulações de drenagem, de abastecimento de água, de sistema de esgotamento sanitário. Novamente, eu vou fazer uma interferência significativa na área. Quais são os impactos que isso pode ser provocado? Como é que está a estrutura do terreno, a característica hidrogeológica da área? Tudo isso são fatores que eu vou levar em consideração para começar a predizer possíveis impactos ambientais. Tá? Após isso, eu inicio com recobrimento das vias de acesso e asfaltamento. Novamente, eu estou fazendo o quê? Processos de impermeabilização. Isso já, além do processo de compactação do solo, eu já estou impermeabilizando com asfalto e construção. Se eu não tiver um sistema de drenagem que tenha sido calculado por um volume estimado de escoamento superficial, eu vou ter áreas de alagamento, área de inundação, uma série de outros problemas naquela área. São outros impactos que podem ser gerados por conta das atividades de construção. Tá? Eu já estou na etapa, vamos dizer assim, de instalação da área, né, do empreendimento, que são a estrutura do loteamento. Após isso, eu tenho que verificar como é que eu vou também trabalhar, se eu for levar em consideração, como é uma área urbana, eu tenho que prestar atenção a questões de sustentabilidade, eu tenho que prestar atenção a questões de conforto térmico, porque senão eu vou deixar a área extremamente prejudicial para o ser humano que está residindo naquela localidade. Eu tenho a estruturação de áreas verdes, eu vou ter arborização, isso tudo vai influenciar. Como é que eu vou fazer essa estrutura? O que eu tenho planejado? Se eu estou fazendo uma questão de um assentamento de ocupação por deslocamento de população, o que eu tenho também definido para as áreas de lazer? Como isso vai ser construído? Que consequências eu tenho? Sistemas de abastecimento de água. Eu vou ter perfuração de poços, eu vou ter sistema de bombeamento. Tudo são fatores que eu tenho que levar em consideração no processo de construção. E isso tem consequências em termos de pressão e de impactos ambientais que podem ser ocasionados naquela área, para eu fazer todo um levantamento da situação da forma mais adequada. Então, quando a gente tem essa questão de fazer o levantamento de possíveis medidas mitigadoras, medidas compensatórias a esses impactos ambientais, a gente tem que entender que essas medidas, elas na verdade, elas estão sendo direcionadas e empregadas baseadas em quê? Na questão dos processos de licenciamento ambiental, que são as imposições do órgão ambiental, né, nesse sentido. E são pautadas em quê? Em normativas, em leis específicas que disciplinam essa questão do uso dos recursos naturais, da questão ambiental e das interferências que a gente pode ou não causar no meio por conta disso. Tá? E a questão dessas pressões sobre o meio ambiente, os recursos naturais de uma maneira geral, devem ser levadas em consideração pelo órgão ambiental para que oriente, inclusive, como proceder nas ações, né, de mitigação. E quais são os critérios que vão ser utilizados para mitigar esses possíveis impactos ambientais diante
de uma avaliação de impacto que vai me mostrar a magnitude e a intensidade das alterações que podem ser provocadas no meio. Tá? Ou seja, me faz uma noção inicial, me faz ter uma noção inicial sobre os prejuízos ambientais que podem ser causados diante dessa situação, para que a partir daí a gente tenha as ações que são mais necessárias à redução desses impactos de uma maneira geral. Tá? É pautado em quê? Na questão da conservação ambiental, que é o uso racional do recurso. Eu tenho que levar em consideração que eu vou ter impactos pela questão da infraestrutura dessas áreas de assentamento, desses loteamentos, que tem um impacto aí também na questão positiva, que é o quê? Dar melhores condições para que uma população que está sendo deslocada para aquela área tenha o mínimo, né, necessário para a manutenção da sua qualidade de vida, da sua saúde de maneira geral. Então, eu tenho que equilibrar como a obra vai se desenvolver em termos de loteamento para amenizar os problemas ambientais. Só que o que aconteceu? Né? Em alguns casos da percepção que se teve lá da questão dos loteamentos em Altamira, a ineficiência das ações no sentido de cumprir com determinadas condicionantes. O que é que eu precisava fazer efetivamente para ter uma mitigação do impacto ambiental, para dar uma infraestrutura necessária mínima, que é os sistemas na área de saneamento, a acessibilidade das áreas e algumas vias. O que é que aconteceu? Algumas áreas desse loteamento, elas não receberam toda a base de infraestrutura que era necessária. O que é que eu quero dizer com isso? Sem a parte de saneamento, sem asfaltamento das ruas. E aí só teve o processo de construção das casas. O que é que acontece? Se eu não tenho um sistema de drenagem eficiente, porque ele não foi instalado na maioria dessas localidades, os impactos ambientais vão se acentuar. Eu não impermeabilizei a área, eu aumentei o escoamento superficial. Boa parte das ruas que têm alta declividade estão literalmente com processos erosivos acentuados, proibindo a mobilidade, por exemplo, a acessibilidade de veículos, incluindo os caminhões para fazer a recolha do resíduo domiciliar. Então, o que é que está se acontecendo ali? Por problemas de condicionantes não terem sido cumpridas, eu estou agravando a problemática ambiental na área. Sem sistema de coleta de resíduos, o lixo está se acumulando, os processos erosivos estão se acentuando nas áreas, lá nas ruas. Eu tenho o lixo sendo carregado, né? Eu tenho o lixo sendo depositado em terrenos baldios. Eu estou colocando condições ou seja, atrativos para macro e microvetores transmissores de doença. Tudo isso são problemas ambientais. São impactos que estão sendo ocasionados pela questão do empreendimento. Neste caso, em específico, porque a estrutura necessária não foi contemplada, não foi terminada em algumas áreas, o que acentuou os problemas ambientais que nós estamos tendo. Se eu tivesse um sistema de drenagem totalmente eficiente, acessibilidade, esses impactos que surgiram por conta da situação incompleta da obra, né, não estariam ocorrendo. Eu poderia ter outros problemas, mais a menos, mas a situação se agrava em termos de problemas ambientais por conta da situação de falha dos projetos. E isso, às vezes, é recorrente. Quando você tem grandes empreendimentos, muitas vezes, porque tem um interesse econômico, um interesse político e alguma coisa dessa natureza, determinados projetos acabam passando em alguns momentos e poderiam ter sido melhor avaliados em termos de rigor das ações compensatórias, das ações mitigatórias que estão sendo desempenhadas. Porque isso não aconteceu, nós temos o agravante. Por quê? Eu não amenizei os problemas que normalmente eu já causaria por conta do empreendimento, né? E da sua instalação, do seu funcionamento, e eu agravo a situação com mais problemas, com mais impactos ambientais que nem deveriam estar acontecendo. Mas por conta da situação, nós temos a problemática ocorrendo nesse sentido. E aí nós temos a questão, né, dos programas que a gente chama de monitoramento. Então, quando eu faço essa avaliação inicial, eu começo a fazer a relação aspecto-impacto, eu começo a verificar as ações
de alterações que podem ser ocasionadas, eu tenho que começar a propor medidas mitigadoras. Nesse processo de propor medidas mitigadoras visando a manutenção dos serviços ambientais, do bem ambiental, a conservação dos recursos naturais, eu vou passar a implementar as condicionantes do licenciamento. Então, eu vou ter que gerenciar o resíduo, ou nesse caso aí do loteamento, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que finalizar as obras, verificar o processo de reestruturação das vias de acesso, fazer uma análise do que é que tem hoje no sistema de drenagem, de abastecimento e de esgotamento sanitário, fazer a complementação dessa rede que for necessária, interligar a rede. Isso são ações que eu posso estar fazendo hoje para amenizar os problemas que já existem. A partir daí, né, eu tenho uma estrutura, eu tenho que monitorar. Saindo da realidade do loteamento, vamos para uma realidade industrial. Tá? Eu tenho um empreendimento, uma atividade, deixa eu ver aqui, a possibilidade, por exemplo, de um curtume. Tá? Até usei isso no exemplo na aula de auditoria, mas vamos utilizar o mesmo exemplo aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho um empreendimento, e a função dele é receber o couro removido do animal e vai passar por etapas de tratamento. Essas etapas de tratamento vão trabalhar esse couro para que ao final dessa linha de tratamento ele esteja apto para ser comercializado. Tá? Para a indústria ou para onde ele vai ser usado. Calçado, vestimenta, o que for. Tá? Não é o caso aqui. Mas aí, o que acontece? As etapas de tratamento desse couro, até que ele esteja num ponto de comercialização, requer uma série de situações que a gente chama também de lavagem, onde eu vou ter aditivos químicos pesados. Então, dentro desse processo produtivo, eu tenho aí, né, esse processo de tratamento do couro, por assim dizer, nós temos vários aspectos ambientais significativos e altamente impactantes, gerando efluentes industriais com grande potencial de dano ambiental. Então, o que é que eu preciso fazer? Vou analisar toda a questão do efluente gerado para que ele, a partir daí, seja direcionado para uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento, ela vai atender às condicionantes impostas pelo órgão ambiental para tratar adequadamente o efluente de acordo com as suas características. Então, eu faço uma análise desse efluente bruto e do efluente tratado para fazer uma comparação sobre, né, a evolução do tratamento e o efluente tratado se atende às condicionantes das resoluções pertinentes à característica desse efluente. Tá? Para que eu possa lançar no corpo hídrico ou no solo, dependendo do que for a situação do empreendimento onde ele está localizado. Então, quando eu tenho esta situação, eu tenho como avaliar, porque eu vou ter como caracterizar o meu efluente, entender exatamente que tipo de aspecto ambiental é esse efluente, né, caracterizando, né, tendo a quantificação do volume, na verdade, que está sendo gerado, para dimensionar a minha estação de tratamento de efluente com o tratamento adequado pelas características desse efluente. Baseado em quê? Em legislações e condicionantes do licenciamento. Ok. Então, ali eu já tenho noção, dentro desse aspecto ambiental, que tipo de impacto ele pode provocar se ele for lançado no solo, como ele vai afetar o solo, a vegetação, como é que ele vai afetar o lençol freático, se ele for lançado no corpo hídrico superficial, como é que ele altera as características do corpo hídrico. Então, tudo isso eu já estou começando a entrar com as ações de avaliação de impacto, porque eu já estou predizendo possíveis impactos ambientais. A partir daí, as medidas mitigadoras, neste caso, é adequar a estação de tratamento da melhor maneira possível para reduzir o que for necessário das características impactantes desse efluente que está sendo gerado no processo produtivo, para que a partir daí eu possa liberá-lo no meio ambiente. Tá? E eu tenho os meus programas de monitoramento, que fazem o quê? Um acompanhamento da interação do aspecto ambiental com o meio, incluindo quais são os comportamentos em termos de fenômenos, eventos e situações específicas que podem ser ocasionados quando desse processo de interação. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho que verificar quais são as condições que a gente deseja identificar, se eu vou avaliar e se eu vou comparar, tá, essas situações.
Diante dessa situação do exemplo que eu coloquei para vocês, o que é que nós temos aqui? Eu tenho um efluente. Eu fiz a caracterização do efluente bruto e depois do efluente tratado. Comparei com a legislação. A partir daí, desculpa, eu vou fazer esse monitoramento constante. Por exemplo, mensalmente eu tenho que fazer análises do efluente tratado para verificar se ele mantém-se dentro do padrão estabelecido pela legislação. O que significa dizer que eu tenho uma ação dentro da estação de tratamento que é adequada. Os procedimentos operacionais do tratamento do efluente estão se mantendo em condição tal que permanece tratando o efluente e colocando dentro das características permitidas pela legislação específica para esse caso. Tá? Então, a partir daí, nós também temos como fazer uma avaliação e analisar, ou seja, estudar quais são as tendências futuras que podem ser ocasionadas por essa questão, tá? Diante dos resultados das situações que a gente tem mediante os laudos técnicos acerca do monitoramento que está sendo empregado, tá bom? E aí a gente vai verificar quais são as condições presentes e projetando as situações futuras. Neste caso, a gente tem uma outra ferramenta de avaliação de impacto ambiental, em termos de metodologias, né, que a gente chama de simulação. Então, isso é muito utilizado para a questão de efluente lançado em corpos hídricos. Nós temos o Qual2E, se eu não me engano, é uma ferramenta muito utilizada para isso, que faz a parte de simulação. Então, eu entro com as características, no caso aí, desse efluente tratado, eu tenho noções da dimensão do corpo hídrico, da vazão, uma série de fatores, e a partir do momento que eu tenho o volume de efluente que está sendo lançado, através dessa modelagem ambiental, eu consigo predizer a dispersão dessa carga poluidora. Ou seja, como é que está se dando a diluição desse efluente tratado no corpo hídrico. E eu posso prever cenários. Tá? Isso é uma ferramenta que hoje se utiliza bastante, principalmente para a questão industrial, com modelos de simulação nesse sentido de dispersão de carga poluidora. Eu posso usar a modelagem ambiental, por exemplo, para predizer situações em termos de atividade de garimpo? Posso predizer impactos ambientais mediante a simulação da caracterização de barragens como de hidrelétricas? Posso. Por exemplo, o caso que eu constantemente tenho citado aqui na disciplina, que é a barragem e a volta do Xingu, né? A grande volta lá do rio Xingu, que está recebendo interferências. Então, pela vazão, pelas características do ecossistema, eu tenho como predizer impactos ambientais tranquilamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sei que no período de estiagem eu vou diminuir a vazão pós-barragem. Tá? Mesmo com o canal de comunicação para manutenção da biodiversidade das espécies, né, da diversidade biológica dessas espécies de peixe, que eles podem atravessar nesse sentido, mas eu diminuo a vazão, eu diminuo o fluxo do rio, eu diminuo o nível do rio. Isso, dependendo do quantitativo de espécies, né, da variabilidade e da quantidade dessas espécies, eu posso ter problemas significativos da questão de oxigenação, e aí pode dar mortalidade de determinadas espécies, que são sensíveis a pequenas alterações no corpo hídrico. Eu tenho uma série de fatores aí que podem estar influenciando negativamente. E na modelagem a gente tem condição de estar prevendo esses cenários. Tem um documentário muito bom, que eu não sei se vocês chegaram a assistir, que é A Terra em 100 Anos. Isso, A Terra em 100 Anos. Esse documentário, se não estiver confundindo o nome, pode acontecer, o que é que ele faz? Ele faz simulações matemáticas sobre questões climáticas, né? E como a Terra vai se comportar no atual processo que a gente tem de desenvolvimento humano e de pressão antrópica que a gente está gerando. Tá? E, consequentemente, as questões de poluição atmosférica, aquecimento global e alterações ou intensificações de determinados fenômenos naturais em termos climáticos. E tem como predizer áreas que podem ser alagadas, o aumento do nível do mar por derretimento das geleiras, o surgimento e intensificação de áreas de tornado. Até então, o Brasil, se eu não me engano, foi até a partir de 2011, era tido como um território naturalmente seguro e livre de tornados e tempestades de uma maneira geral.
e ciclones extratropicais e tudo mais. E se eu não me engano foi em 2011 nós tivemos o Catarina, no sul do país. Nesse processo, o equipamento que fez a simulação matemática, ele conseguiu prever a possibilidade de ocorrência desse fenômeno natural na região sul do Brasil. Ou seja, e fatalmente a situação aconteceu, o que, de certa forma, corrobora para a veracidade dos dados que foram implementados no sistema e gerando a modelagem, mostrando realmente possibilidades de situações dessa natureza. Nós temos hoje, começamos a perceber, né, a intensificação das questões das estações. Eu estou tendo, por exemplo, no cenário europeu, situações onde o verão está se tornando muito intenso em termos de calor. Eu estou tendo regiões na Europa que estão chegando a 40, 42 graus, o que não é muito comum isso acontecer. E eu estou tendo invernos extremamente rigorosos também, com queda de temperatura bem significativa. Isso não vai longe. O Porto, por exemplo, que é mais ao norte de Portugal, ele é uma região mais fria, né? Porque quanto mais para o norte, mais frio vai ser a questão do inverno. Ele normalmente mantém na temperatura de 0 no inverno, com sensação térmica de -1, -2. Já tem situações que estão demonstrando que a temperatura está abaixo de 0 e a sensação térmica tem reduzido mais ainda. Ou seja, o que normalmente ficava entre 0 e 5 graus já está a 0, a -1, -2, com sensação de -3, -4, -5. Significa dizer que eu estou tendo uma leve alteração já nas questões, onde normalmente não teria. Há muito tempo não neva no Porto, né? Mas há indícios de que possivelmente daqui a alguns 4, 5 anos seja recorrente a presença de neve na região, porque as questões climáticas já estão interferindo dessa maneira. Tá? Então, eu preciso trabalhar na modelagem como uma ferramenta que me dá um cenário e, a partir daí, eu tenho condição de predizer possíveis impactos ambientais que podem ser ocasionados diante do cenário que me é mostrado. E como eu estou trabalhando numa previsão, eu tenho condições de verificar o que eu estou fazendo no momento e trabalhar nas mudanças necessárias para evitar que aquele cenário se concretize. Então, a modelagem ela é muito utilizada nesse sentido, quando a gente fala de avaliação de impacto ambiental. E poder prever realmente o que a gente pode, o que a gente não pode estar fazendo nesse sentido. E até para determinar a tomada de decisão. O órgão ambiental, se ele tivesse ferramentas onde ele pudesse trabalhar, por exemplo, com modelagem em alguns casos, em algumas situações de licenciamento ambiental, ele poderia até direcionar condicionantes muito mais específicas para a situação mediante os dados de uma simulação. Isso são exemplos do que poderiam ser feitos dessa forma. E quando a gente traz especificamente para o que é o monitoramento ambiental, a gente diz que é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático. Isso é um outro ponto, tá? O monitoramento ele não é feito uma única vez. Ele é um processo contínuo, ele é um processo sistemático. Eu comentei com vocês, por exemplo, quando eu estava fazendo a parte de perícia ambiental no aterro, o que é que estava acontecendo? Eles têm, pelo menos ali, pouco mais de 2 anos sem fazer nenhum tipo de monitoramento. Ou seja, eu tenho uma lacuna aí de pelo menos 2 anos sem informação alguma da situação do meio ambiente na sua interação com a área do aterro. Então, eu não tenho como predizer efetivamente se o aterro está gerando problemas, se o aterro está adequado, de acordo com as características de um aterro. A mesma coisa a antiga área do lixão que foi desativada. Está parado o processo de biorremediação, eu não tenho informação nenhuma, e lá a situação é muito mais agravante, porque eu estou partindo do pressuposto que o aterro ele foi construído atendendo o mínimo necessário para ser aterro. Então, menos mal. Só que a área que era lixão, não tem. Ele não foi preparada para receber o lixo. O que é que eu fiz? Eu encerrei a atividade, eu fiz a cobertura com solo no lixo, compactei, cobri com solo, coloquei vegetação rasteira, tem alguns postos de monitoramento e eu não estou coletando nada a esse respeito. Ou seja, eu não tenho nem como saber
a gravidade do dano que porventura pode estar sendo ocasionado pelo lixão. Primeiro, porque não estão fazendo biorremediação. Então, significa dizer que o resíduo está entrando em decomposição, está gerando chorume, o material não está sendo redirecionado nem absorvido. Obviamente, ele está indo para onde? Solo e corpo hídrico. Sem um monitoramento sistemático e contínuo, eu não tenho essa base de dados. Eu não sei como é que está o comportamento da área. Se eu tiver que fazer uma avaliação de impacto ambiental, eu tenho que fazer a coleta nos poços, eu vou ter que imaginar, de acordo também com a intensidade, né, com o laudo técnico das análises e o grau de impacto ambiental que tenha, eu tenho que fazer um estudo hidrogeológico da área para verificar a possibilidade de expansão desse dano. E aí, determinar a área de influência desse, no caso aí do lixão, que está desativado, para identificar. O monitoramento ele vai ter que ser bem mais do que simplesmente eu coletar água nos poços dentro da área do lixão, a montante e a jusante. Eu vou ter que definir um raio de ação inicial, né, mediante os primeiros resultados de laboratório, e a partir daí coletar amostras de água, né, num raio mais distante para verificar o comportamento dessa carga poluidora. E o que realmente ocasionou na área. Então, dentro desse processo sistemático e contínuo, a gente vai avaliar as variáveis ambientais visando, né, nesse sentido, identificar, seja quali ou quantitativamente, as condições desse recurso natural ou desse meio ambiente propriamente dito. Tá? E isso por um determinado momento, só que como ele é contínuo e sistemático, a gente vai colocar uma rotina de coleta, nesse caso aí, nos postos de monitoramento, para que a gente tenha essa medição adequada. E, obviamente, a partir daí a gente tem como prever quais são as tendências a médio e longo prazo do comportamento das variações, né, desse agente impactante e do meio ambiente propriamente dito. Aliado a isso, eu também tenho outras situações que devem ser levadas em consideração, né, que são as variáveis sociais, econômicas, institucionais, que porventura podem estar incluídas nesse processo. E aí, consequentemente, vão exercer algum tipo de influência sobre essas ações e sobre o meio ambiente. Se eu pegar hoje, por exemplo, a área do lixão, eu tenho na parte de trás e na lateral, eu tenho madeireira e olaria. Isso. Na frente, eu já tenho algumas residências, um pequeno comércio, porque houve uma ocupação no entorno ao longo desse tempo. E isso provocou, né, a questão do surgimento de algumas residências. Se eu não tenho um sistema, pelo menos, eficiente de abastecimento de água, eu vou fazer com que essa população vá perfurar poços artesianos. Como não há um monitoramento da área, eu não tenho nem como prever que tipo de situação e qual é a característica dessa água, que muitas vezes pode não apresentar uma coloração específica, mas eu estou com algum tipo de contaminação, incluindo metais e elementos patogênicos. Tá? Então, dependendo da situação, a gente tem que verificar e analisar. Foi feita coleta de água em algumas residências na área central de Altamira e percebeu-se que a água, de uma maneira geral, tem predominantemente a presença de coliformes, o que não deveria, né? Ou seja, já significa dizer que a água que está sendo direcionada possivelmente para o município, ela está contaminada. Se você está numa área de população de classe média alta e assim vai, elas têm condição de comprar água potável, né? Comprar água mineral, seja lá o que for. Só que eu estou numa população carente, eu já não tenho essa condição. Então, normalmente, eles vão pegar essa água, vão ferver e vão consumir. Tá? Para a questão patogênica, dependendo da situação, pode até eliminar algumas coisas, mas não é certeza disso, né? E aí eu vou consumir essa água totalmente fora do padrão de potabilidade e que vai agregar o quê? Uma série de situações de problema de saúde da população. São impactos que eu estou provocando por conta de situações da ausência de ações de medidas de mitigação nessa situação. Tá? E quando a gente está falando de programa de monitoramento, a gente tem basicamente que tem a função de controle e avaliação para informar as tendências qualitativas e quantitativas do meio ambiente.
e as influências ocasionadas pela pressão antrópica, de certa forma. Então, dessa forma, o que a gente vai ter? A gente tem informações que nos é necessário para efetuar planejamento, no sentido de controle, de prevenção, até para tomada de decisão de uma maneira geral nesse sentido. Tá? No que visa o quê? Tanto a preservação quanto a conservação desse recurso natural, desse meio ambiente propriamente dito. E tem, com base nos estudos que vão ser elaborados a esse respeito, predizer essas situações que vai auxiliar no direcionamento imposto, por exemplo, pelo órgão ambiental no ato do licenciamento ambiental. Tá? Então, diante dessas questões, é que a gente consegue, no mínimo, atuar nesse sentido. Então, por exemplo, nesses exemplos que eu falei, tanto do aterro quanto do lixão e do curtume, eu tenho que estipular uma rotina de análise, tá? Para verificar, né, se o aspecto ambiental interfere ou não no meio ambiente. Se eu tiver uma situação de uma indústria com emissão atmosférica, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem que fazer um sistema de filtragem dessas emissões, tá? Desses gases que estão sendo gerados em algum processo produtivo, por exemplo, para que a partir daí ele possa ser liberado no meio ambiente. Então, dependendo da característica que sai o gás, eu vou ter uma série de equipamentos, né, que podem atuar no processo. Precipitadores eletrostáticos, filtro manga, o de Venturieri, me fugiu um pouco o nome, mas que trabalham nesse filtro de filtragem dos gases para remoção de material particulado, remoção, os scrubbers, que é um processo também de aspersão de material para diminuir, por exemplo, o nível de acidez, ou, eliminar determinadas características provenientes dessas emissões atmosféricas e que, porventura, reduzam o impacto ambiental. Aí, a partir daí, eu tenho que verificar quais são as resoluções da NBR que falam sobre, dependendo da característica da emissão, né? Das propriedades, vamos dizer assim, químicas do material que está sendo dispersado. Eu tenho a questão da chaminé, da altura, a dispersão, para que isso possa também reduzir, né, a questão do material particulado, uma série de fatores sobre a construção dessas chaminés e outros elementos são observados pelas NBRs que são específicas para isso, para a parte de controle de poluição. Acredito que vocês devam ter visto alguma coisa nesse sentido. De cabeça, realmente, as NBRs agora eu não lembro. São muitas nomenclaturas, são muitas normas que a gente vai utilizar. E como a parte de poluição atmosférica não é uma área que eu atuo constantemente, é só consultando o material mesmo. Que agora de cabeça, isso me falha a memória, faz muito tempo que eu não mexo com isso. Tá? Se eu tiver, por exemplo, olarias, se eu tiver madeireiras que trabalham com queima e tudo mais também, aí eu tenho um material mais simplificado, né? Eu tenho uma emissão que é basicamente a fumaça proveniente da queima. Se eu pegar umas olarias que nós fizemos uns estudos lá em São Miguel do Guamá, foi um TCC sobre isso, a avaliação de impacto ambiental e a questão dos problemas de saúde relacionados à parte respiratória, né? Então, eu não tenho, obviamente, as olarias para o cozimento, né, da cerâmica, dos tijolos, das telhas, do que for, eles usam pó de serragem, na maioria das vezes, fruto das atividades de madeireira. Então, eu estou aproveitando que para um é resíduo, para outro se tornou matéria-prima no processo de combustão e o cozimento da serragem. Nesse caso, desculpa, o que é que nós temos aqui que levar em consideração? Tá? Eu tenho a queima de serragem, eu tenho emissão de CO2, eu tenho material particulado que vai ser lançado na atmosfera. Então, mediante a isso, eu posso colocar um sistema de filtragem mais simplificado. Eu tenho uma altura mínima da chaminé, que é também para ajudar nesse processo de dispersão, para que quando for lançado na atmosfera, não tenha uma concentração nem de material particulado significativa para poder prejudicar a população de alguma forma nessa questão respiratória, né? Mediante isso, fez-se um levantamento e trabalhou com um estudo de caso de uma olaria em questão, para verificar quais eram os procedimentos, se eles seguiam os procedimentos, inclusive a questão do licenciamento ambiental e as ações de mitigação de impacto ambiental, e como era feito o monitoramento da qualidade do ar, né, a partir do momento que a atividade estivesse operando
a pleno vapor e efetivamente falando. Tá? Então, nós temos aqui algumas questões que a gente observa que são chamadas fases do monitoramento. Tá? Quando eu tenho nessa situação o que a gente chama de fases do monitoramento, basicamente, o que é que eu tenho que estar observando? A determinar objetivos, rever a literatura existente acerca da situação que a gente vai monitorar, fazer um inventário, se for necessário, ecológico da área. Com o diagnóstico, você já tem essas informações, então isso já é uma base de dados importante, tá? Nesse sentido. Adequação de métodos estatísticos, dependendo do caso, você vai usar a ferramenta estatística para isso, tá? Desenvolvimento preliminar do monitoramento, pesquisa básica sobre respostas do sistema natural às perturbações consideradas. Então, você já vai ter uma noção da relação causa e efeito, por assim dizer, né? Monitoramento durante o gerenciamento ou uso da área e o monitoramento após o gerenciamento ou uso dessa área. Por quê? No caso, por exemplo, que eu citei para vocês do lixão, o que é que nós temos que levar em consideração ali? Tá? O lixão ele já foi desativado. Então, ali resta fazer o quê? As ações de biorremediação, depois fez-se o plano de fechamento da área, iniciou-se, ou deveria ter iniciado, o que não está acontecendo lá na situação de Altamira, o processo de biorremediação da área, e eu vou monitorar. Por quê? O monitoramento, neste caso, ele vai me dar informações sobre o projeto que está sendo desenvolvido na área, que é o quê? A biorremediação. Então, através do monitoramento, eu vou ter dados concretos, mensuráveis, para identificar se as ações de biorremediação que eu estou desenvolvendo na área efetivamente estão reduzindo o impacto ambiental provocado pelo resíduo ali confinado. Então, essas questões nós vamos observar através dos dados técnicos. Tá? Quando eu não faço monitoramento, eu não tenho a menor informação dos resultados das minhas ações. É a mesma coisa, por exemplo, se eu estou no aterro sanitário e não faço monitoramento, eu não sei como está se comportando, né, o confinamento do resíduo, apesar de que, teoricamente, o aterro, pela estrutura que é construída para comportar o resíduo, ele já reduz. Mas o monitoramento é a confirmação disso. A mesma coisa, por exemplo, com o meu efluente. O efluente tratado, ou seja, o chorume tratado na estação de tratamento do aterro, ele está sendo lançado, tem o emissário direto no corpo hídrico. Nós coletamos, eu estou aguardando as análises. Em termos de coloração, houve uma redução significativa, tá? Que é a única coisa que de imediato eu posso afirmar que visivelmente há uma diferença de coloração e de odor. Então significa dizer que se houve uma diferença, ele clareou mais e se ele reduziu o odor, significa que alguma coisa positiva em termos de tratamento está ocorrendo. Só que eu preciso analisar o quê? Se as concentrações agora estão dentro dos padrões direcionados pela legislação acerca do tratamento do chorume. Isso é um ponto. Tá? Eu só vou ter condição de saber disso a partir do momento que eu pegar os laudos do laboratório. Só que qual é o meu problema aí? Eu estou tirando uma análise, um laudo, a partir de uma situação pontual. Eu precisava ter um histórico nesse sentido, já que a gente está fazendo uma ação de perícia na área, eu precisava desse histórico de monitoramento, até para verificar como é que se dá o comportamento. Porque um outro ponto, eu coletei uma amostra agora, eu estou num momento que a gente chama de normal climatológica. Eu estava na época lá num período de transição entre o período de seca e o período de chuva. Então aquilo vai me refletir um resultado. Para eu ter uma noção da situação naquele momento. Mas eu não tenho um monitoramento efetivo com análise de sazonalidades para saber como vai se comportar o meio. Ou seja, eu posso avaliar naquele momento, no mínimo se o chorume tratado atende às condicionantes da legislação e se a estação de tratamento está ou não eficiente. Ponto. Eu não tenho como predizer, por exemplo, neste caso em questão, uma magnitude do impacto ambiental, porque eu precisaria de um monitoramento para verificar.
e analisar durante esses relatórios de monitoramento o comportamento, nesse caso, do corpo hídrico receptor do chorume tratado. Se eu não tenho isso, eu não tenho como fazer uma avaliação precisa. Eu tenho como fazer uma avaliação pontual. Tá? E aí o ideal é, a partir de agora, já que não estavam fazendo, forçar, no caso, a prefeitura a realmente implementar um programa de monitoramento no aterro para fazer esse acompanhamento mais detalhado. E aí sim, daqui a um ano, 6 meses a um ano no mínimo, eu tenho uma base de dados suficiente para discutir possíveis impactos ambientais que podem estar sendo ocasionados naquela área por conta da permanência e a operacionalização do aterro sanitário. Tá? Então, essa questão ela é importante. E dentro dessa estrutura, o que a gente tem que levar em consideração? Que eu preciso observar como eu vou lidar, como é que eu vou realizar esse processo de monitoramento. Primeiro momento aqui que a gente tem que levar em consideração. Tá? Eu preciso dessa etapa para realizar um monitoramento ambiental que eu tenha, né, atrelando indicadores. Então, é muito comum, por exemplo, quando eu vou numa área, eu já começo a ver quais são os possíveis bioindicadores. É extremamente interessante. Por quê? Esses bioindicadores já vão me sinalizar alguma coisa. É muito comum em área de exposição inadequada de resíduo, por exemplo, quando está provocando impacto ambiental, você ter a presença de mamona. Tá? Ele já é um bioindicador de poluição ambiental. Já me demonstra que tem alguma coisa na área que não é comum, não é normal. Fazendo a caracterização com a questão do chorume e do resíduo, eu sei que eu tenho a presença de metais, eu tenho a presença de matéria orgânica em decomposição e eu tenho a presença de chorume, de maneira bem simples e direta. Tá? Isso já é um bioindicador. Aves, urubus, garças também são bioindicadores da presença de resíduos, principalmente resíduos orgânicos, sendo lançados de maneira inadequada na área. Outros macro e micro vetores transmissores de doença que podem estar presentes na localidade. Ok, também a mesma coisa. Tá? Então, outras espécies vegetais que indicam, né, a possibilidade de danos ambientais sendo ocasionados na área. Então, esses indicadores já me dão uma noção prévia do problema. Então, de acordo com as características que eu vou observar, eu já vejo quais são os possíveis bioindicadores que eu posso encontrar na área. Né? Característica daquela região ou, predominantemente, de uma determinada característica de pressão, de alteração de degradação ambiental, como a mamona, por exemplo. Então, com base nisso, eu já faço essa observação prévia, né, sobre essa seleção de indicadores que vão me permitir me dar uma base de dados. Eu posso ter a parte de análise laboratorial também como uma ferramenta para me demonstrar alterações de padrão nesse sentido. E aí são os parâmetros que já são pré-estabelecidos até inclusive pela legislação nesse sentido, tá? Que vão expressar qual e quantitativamente a situação daquela área. Então, quando eu não faço as análises, eu não tenho um parâmetro de avaliação, nem quali, nem quantitativo. Aí, o que eu fiz? Como ele já não tinha os relatórios há mais de 2 anos, eu tive que me basear em bioindicadores. Porque pelo menos a presença de bioindicadores já demonstram algumas coisas, né? Algumas situações iniciais. E com as análises que eu solicitei, isso vai confrontar ou não essas informações nesse sentido. E basicamente, quando eu atrelo esses indicadores, eu tenho que deixar claro no processo de monitoramento que isso precisa ser uma forma de, como é que eu posso dizer? De informar uma determinada situação, agravante ou não de um dano ambiental que possa estar sendo ocasionado. Tá? E aí eu tenho que verificar quais são as tendências que eu vou ter em termos de alteração de recursos naturais, mediante os indicadores, né, e os bioindicadores, mediante as ações de monitoramento, com base nas análises de parâmetro e tudo mais, né, a característica da área em estudo. Nesse caso, como eu falei, eu citei a característica de como é que está o entorno da área do lixão. Então, eu tenho o quê? Começo a predizer questões socioeconômicas daquela localidade. A mesma coisa na área do aterro. Aí eu já tenho a presença de residências ali, não extremamente próximas, mantendo, né, o padrão de distanciamento mínimo para ser uma área de aterro sanitário. Mas já existe.
E essa população utiliza-se do corpo hídrico que tem lá, que é onde, inclusive, está sendo o direcionado o emissário com o chorume tratado. Então, eu preciso ter um monitoramento para verificar se esse chorume está realmente sendo tratado dentro do que versa a legislação e se não vai afetar a população que utiliza esse corpo hídrico de alguma forma. Tá? Então, são situações que a gente vai ter que observar. A questão da dinâmica de uso e ocupação da área, a questão socioeconômica de uma maneira geral. Então, isso são questões que são extremamente importantes. E aí vem a situação do que a gente chama em termos dos indicadores que a gente está utilizando. Tá? Para que eu escolha efetivamente esses indicadores, faça essa vinculação com o meu programa de monitoramento, ele vai estar muito atrelado ao que é o objetivo em questão. Eu estou monitorando o que e para quê? Tá? Eu vou monitorar o corpo hídrico que tem o lançamento do emissário do chorume tratado. Com que função? Qual é a utilização daquele corpo hídrico? É lazer? É abastecimento? Então, diante disso, eu defino como vai ser feito o monitoramento. Então, o que é que vai significar ali? Eu vou coletar o chorume na saída do emissário para analisar o padrão, né? A partir daí, eu tenho uma informação, eu vou analisar o corpo hídrico. Então, eu vou definir pontos de coleta ao longo desse corpo hídrico para identificar se está havendo algum efeito negativo ou não pelo lançamento desse chorume tratado. E com base em quê? Quais são as análises que eu vou pedir? Se é utilizado o corpo hídrico para consumo, eu tenho que incluir análise de potabilidade. Se é incluído para lazer, eu vou incluir análises que refletem situações de balneabilidade. Entenderam? Então, o indicador que eu vou escolher, né, para mensurar e dar alguma informação é com base numa observação prévia que eu tenho da área. Se eu não fizer isso, eu não vou ter as informações adequadas, tá? Para fazer uma real análise do problema. Tá? Então, esses parâmetros eles vão ser medidos. Tá? Boa parte deles pode ser medida em campo, se você tiver equipamentos já portáteis para medição. Nesse sentido, né? A gente já consegue ter uma base de informação bem significativa. Outros vão ter que ir para laboratório, que foi o nosso caso, nós tivemos que mandar porque não tínhamos como fazer. Algumas análises foram feitas mesmo em Altamira e outras tiveram que ser mandadas para Belém para poder fazer o direcionamento mais adequado nesse sentido. Tá? E verificar a questão, né, da complexidade das situações, porque dependendo do tipo de análise, por exemplo, nós tivemos um problema muito sério com o primeiro lote de amostras. Ele foi coletado na tarde e ia ser encaminhado para Belém no dia seguinte, via transporte aéreo, né, para ser rápido. Então, solicitaram para uma determinada secretaria do município fazer o acondicionamento do material. Só que o acondicionamento do material, ele não poderia, em hipótese alguma, ser congelado. Ele tinha que ficar resfriado a uma temperatura X. Deram, né, certeza de que isso ia ser atendido. Quando foi no outro dia de manhã que fomos pegar as amostras, e era o último dia da nossa permanência no município, a gente também já ia, inclusive as amostras iam no voo que nós estávamos pegando para Belém. Quando chegou lá na área, no determinado local, lá na secretaria, as amostras tinham sido congeladas. Ou seja, esquece, invalidou tudo. Nós tivemos que voltar, porque já estava com os voos marcados tudinho, e aí montou-se uma equipe local para coletar as amostras no dia seguinte novamente, em alguns pontos, não foram todos os pontos, mas em alguns pontos, né, necessários para poder fazer o encaminhamento. Porque perdeu-se, invalidou-se devido às características necessárias que eu tinha que conservar a amostra de acordo com o tipo de análise que eu queria. Tá? Então, eu ainda tenho que seguir essas situações, essas recomendações. Quando eu vou para campo com o aluno, ou quando eu tenho um TCC que vai coletar água, eu já oriento. Você vai querer esse tipo de análise, a amostra tem que ser coletada dessa forma, tem que ser acondicionada dessa maneira para ser transportada, encaminhada para o laboratório. Senão, você vai perder a eficácia das análises e aí os seus resultados não refletem nada nesse sentido. Então, é um esforço conjunto aí nesse sentido, não só técnico, complexo, mas também de recursos humanos, para que a gente consiga, né, efetivar de maneira mais adequada essa questão do monitoramento ambiental. Então, nessa questão do monitoramento, né, todo o processo de monitoramento, a gente tem que fazer um planejamento prévio.
que eu quero dizer com isso? Tá? Aqui eu vou, óbvio, ter uma noção inicial do que é a situação, então eu vou conhecer o que é um lixão, o que é um aterro sanitário, né? Eu vou fazer uma base de dados, eu vou requisitar uma base de dados na área para entender a localização, o que eu tenho no entorno e tudo mais. Vou fazer algumas visitas, vou fazer uma definição prévia do que eu teria como indicadores ou parâmetros que podem ser avaliados nesse sentido, né? Qual é a metodologia que eu vou utilizar para fazer esse monitoramento e, consequentemente, definir os locais onde eu vou fazer a coleta das amostras, tá? De acordo com a característica. Então, nesse caso aí, esgoto bruto, esgoto tratado, esgoto na saída do emissário, um ponto no corpo hídrico quando o esgoto, nesse caso aí o chorume tratado, entra em contato com o corpo hídrico, porque ali eu tenho a máxima da carga, né, poluidora interagindo com o corpo hídrico, e eu vou definir outros pontos de coleta a jusante para verificar como é que está o processo de diluição dessa carga poluidora. Beleza. Então, eu fiz essas definições sobre os pontos de coleta, quantas amostras eu vou precisar e tudo mais, tá? Aí eu tenho que analisar a frequência de obtenção desses dados. Então, no nosso caso, que a gente está tratando de monitoramento aqui, né, para um processo de avaliação ou de uma ação mediante as condicionantes de um licenciamento ambiental, esse processo ele é contínuo e sistemático, porque vai me gerar uma base de dados que eu vou trabalhar em cima disso para tomada de decisão e até para mudanças futuras de situações que estão sendo ocasionadas dentro do empreendimento. Quando eu ver que determinado monitoramento, mesmo sendo efetivado, eu ainda estou percebendo alguns impactos ambientais, o que é que eu vou precisar fazer para tentar amenizar esses impactos ou compensar esses impactos ambientais? Isso também pode ocorrer. Então, esse monitoramento me dá essa base de dados. Tá? E dependendo do que for os parâmetros, quais são as metodologias de análise? Normalmente a gente direciona para laboratório, então a gente não se preocupa muito com isso. O laboratório tem suas metodologias de análise, né, e vai dar um parecer explicando qual é a metodologia que eles utilizaram para que a gente possa utilizar isso como informação em base de dados. Porque dependendo da metodologia, eu tenho os valores de referência a serem utilizados e o comparativo com base nas normativas específicas sobre essa situação, né? Então, depois que a gente tem, né, a questão dos procedimentos de coleta, eu vou ter armazenamento, preservação que eu falei para vocês, tudo que deve ser feito, até o transporte para um laboratório, para fazer as análises e tudo mais, né? A gente faz todo esse procedimento com base, né, de acordo com as características das amostras que a gente tem e o que a gente efetivamente quer analisar nesse sentido, tá? E quando eu estou falando novamente da questão dos indicadores, um conhecimento prévio acerca da situação, do empreendimento, das áreas, ele é de grande valia, porque a gente já tem uma noção inicial. Claro que é como eu falei para vocês em situações anteriores, dependendo da experiência profissional que vocês tenham, vocês já têm uma certa celeridade nisso. Se não tem ainda experiência profissional, o que vocês vão fazer? Vamos buscar conhecer a área, conhecer o empreendimento, verificar a característica natural local, o que eu posso ter de bioindicadores, quais são os bioindicadores que são associados a esse tipo de impacto ambiental pela característica do aspecto, uma série de fatores que vocês vão fazer um estudo prévio, né, inicial, para poder ter essa noção para, quando chegar em loco, fazer uma identificação, nem que seja visual, preliminar, para ter uma noção, né, nesse caso. E aí gerar algumas informações prévias, primárias, acerca dessa situação. Quando eu estou falando de ponto de coleta, isso é um outro ponto. Nós vamos definir de acordo com as características da situação. E, basicamente, o que eu preciso me preocupar aí? Representatividade das amostras. Aí vai entrar também a questão de estatística, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente analisa a situação, vê a dimensão do corpo hídrico, vê quantos pontos a gente vai coletar e depois a gente faz um tratamento estatístico dessas informações para ter uma noção sobre realmente o grau de representatividade que esses dados estão sendo gerados. Tá? Sobre os dados que estão sendo gerados, perdão. Tá? E a partir daí, a gente ter realmente um embasamento para discutir. É como eu falei, nesse caso lá da perícia,
A gente não vai ter uma representatividade. Eu não vou ter dados estatísticos para poder discutir. O que eu teria era se eu tivesse esses 2 anos de monitoramento. Então, eu tinha as informações, com base nessa que eu estou coletando agora, eu faço uma estimativa. Né? Uma base estatística estava lindo, perfeito para ter uma base de dados realmente consistentes para fazer uma discussão mais robusta. Mas como a gente só quer entender o estado momentâneo, atual da situação, aquilo ali já vai servir para um contexto inicial e a partir dali ser o start para cobrar ações, no caso, da prefeitura nesse sentido. A questão do monitoramento ambiental partindo como pressuposto como uma ferramenta de avaliação. Tá? Nesse sentido, essa ferramenta de avaliação ela vai nos propor, nos dar uma avaliação sobre o quê? Sobre a qualidade ambiental. Os resultados que vão ser coletados acerca do monitoramento vai me dar esse reflexo. Como é que está a qualidade do meio ambiente diante dos resultados encontrados? Alterado, não alterado, degradado, poluído, impactado, e vai depender da situação. Tá? Contaminado, se tiver elementos químicos, patogênicos e radioativos de uma maneira geral. Né? Então, dependendo dessa questão, e aí eu tenho também como fazer o quê? Uma mensuração do dano de um passivo que está sendo gerado mediante a circunstância em questão, né? E, consequentemente, a gente também tem como valorizar, ponderar no sentido de valorizar economicamente o dano e o que precisa ser feito para recuperar esse dano que está sendo causado de alguma forma. Né? Quando a gente vai falando da questão de atividades industriais de uma maneira geral, basicamente o que a gente vai ter? Analisar o grau do impacto mediante a alteração dessa qualidade ambiental, da manutenção dos serviços ambientais que aquela área normalmente ofereceria quando em equilíbrio. Tá? E, dependendo do grau de impacto que é causado ao meio ambiente, em função das atividades, nesse caso industriais ou de expansão de uma determinada área, nós vamos verificar como vai se comportar e que tipo de alteração. Eu posso estar gerando ruídos, calor, questões de poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo, né? Poluentes químicos de uma maneira geral que podem estar sendo dispersos no meio ambiente por conta, dependendo da característica da atividade dessa forma, né? E aí vai gerar consequências. Se eu tiver poluição atmosférica, consequências a questões respiratórias, por exemplo, tá? E mal-estar da população próxima e diretamente afetada, né? No raio de ação da dispersão daquela carga poluidora por emissões atmosféricas. Tá? E por aí vai. Eu vou ter uma série de situações e isso está me gerando o que a gente chama de passivo ambiental. Tá? O passivo ambiental, né, é uma consequência de um problema que está sendo ocasionado mediante a inércia do empreendimento sobre a ação devida no aspecto ambiental. Tá? E fazer a redução do impacto como deveria, da maneira que deveria nesse sentido. Tá? Então, por exemplo, a emissão de um efluente, tá? Um efluente líquido, que aí a gente poderia ter o chorume ou o efluente do curtume, de alguma maneira, tá? Pelo descarte, e que aí vai tomar proporções de impacto ambiental e dano que vão afetar diretamente a qualidade ambiental. Eu citei para vocês uma outra situação, numa das outras aulas, que nós tínhamos uma determinada atividade onde tinha uma estação de tratamento que ela não era eficiente, ela não se enquadrava dentro do que pedia a legislação para o tratamento do efluente, com as características que ele tinha em termos de impactos ambientais. E mesmo assim, eles estavam lançando. Eles não estavam fazendo monitoramento, então não estavam fazendo o acompanhamento da eficiência do tratamento, porque se tivessem feito o monitoramento, tinham o resultado pós-tratamento, saberiam que não está se enquadrando na legislação e que precisariam mudar o tratamento do efluente deles industrial. Então, eles não fizeram isso, começaram a lançar. E aí provocou um passivo ambiental significativo, tá? Por conta de uma negligência nesse sentido, porque deveriam ter feito o monitoramento. Tá? É uma base de dados para tomada de decisão.
Se eu tivesse os resultados ali verificando que não estava adequado, o que que eu ia fazer? Eu ia começar já a alterar essa questão. Eu ia começar a mudar nesse sentido. Tá? E aí, fazer essa predição de impactos ambientais e do dano que está sendo causado mediante o passivo que foi gerado. Tá? Aí sim, quando se faz esse monitoramento, a gente tem uma condição mais adequada para avaliar e propor ações de mitigação de impactos ambientais, né, pela atividade. E dessa forma, né, a gente tem uma noção de como estruturar esses programas de monitoramento com base no que eu falei para vocês, porque aqui, né, nós temos essas fases e eu fui falando, na verdade, complementando o que está escrito aqui, para que vocês tenham essa noção das ações que podem ser desempenhadas ou não e como fazer. Claro, não existe uma receita de bolo. Vocês vão ter que analisar caso a caso. Tá? Se eu vejo uma situação, eu preciso primeiro conhecer essa situação. Então, faço um estudo prévio, né, sobre o que é, para que eu possa, com base nas informações técnicas que eu tenho, e aí vamos lá, eu estou formado, então eu passei por um curso de graduação, eu tenho disciplinas que me deram conhecimento técnico a respeito de uma diversidade de assuntos. Então, eu vou pegar esse conhecimento e aplicar aquela situação, problema em questão. E eu vou realmente analisar o que está acontecendo, né, dentro desse contexto. A partir daí, isso vai melhorando à medida que vocês forem adquirindo mais experiência profissional, atuando daqui mais ou menos 6, 7 meses, vocês vão estar atuando como engenheiros. Aliás, não, vocês são quarto ano, né? Então, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, vocês vão estar atuando como engenheiros, nesse sentido, e vão poder, né, começar a ter essa experiência mais adequada para o caso, de acordo com as consultorias que vocês fizerem, né, lá na frente. É só uma questão de tempo e em breve a coisa vai fluir para o lado de vocês. Então, ainda na questão do programa de monitoramento, o que é que a gente precisa levar em consideração? Vamos sinalizar a situação de estruturação de estudo de impacto ambiental. Então, nós, através do EIA, nós vamos iniciar o processo de avaliação e identificação desses impactos, tá? Que são referentes ao quê? Ao estudo prévio relacionado à licença prévia para que a gente faça a implementação do empreendimento. E a partir daí, nós possamos atuar na gestão ambiental como uma ferramenta de monitoramento. Lembrando que, só fazendo um parênteses, quando eu estou falando aqui de gestão ambiental, eu não estou me referindo ao sistema de gestão ambiental amparado pela 14.001. Tá? A gestão ambiental que ele fala aqui é como uma ferramenta de controle. Então, dentro das etapas do licenciamento, eu vou ter condicionantes para gerenciar os aspectos ambientais. Então, é sobre esta gestão na qual a gente está se referindo aqui. Então, são ferramentas de gestão ambiental que eu vou utilizar para direcionar especificamente ao gerenciamento de um aspecto ambiental. Eu não estou me preocupando com uma estrutura anterior à gestão desses aspectos, como elaboração de políticas, objetivos e metas, programas de gestão ambiental. Não. Aqui é direcionar. O que é que eu, enquanto órgão ambiental, oriento o empreendedor a fazer no sentido de gerenciar os aspectos ambientais para que reduza, mitigue os impactos ambientais que, porventura, ele pode ser ocasionado pela operação do empreendimento. E dentro desse processo, nós atrelamos o monitoramento ambiental. E nós vamos trabalhar na forma de quê? De previsões que podem ser efetivadas ou não diante das ações que vão ser desempenhadas para gerenciar esses aspectos e para monitorar os procedimentos de gerenciamento desses aspectos ambientais. Então, nessa base de dados, o que é que a gente tem? Informações sobre o desempenho do empreendimento e comportamento do meio. Nós vamos, através do monitoramento, fazer a avaliação de desempenho ambiental. Acerca do quê? Dos processos que estamos utilizando para gerenciar esses aspectos ambientais. Então, quando eu estou falando de monitoramento, eu posso ter 3 etapas: a pré-operacional, operacional e pós-operacional. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que eu tenho como avaliar desempenhos de qualidade ambiental, eu tenho como avaliar
o desempenho das ações gerenciais, eu tenho como avaliar como está se comportando determinados aspectos ambientais a partir do momento que eles receberam o devido gerenciamento, o devido tratamento na sua relação com o meio ambiente. Então, a gente tem essas fases que são pré-operacional e pós-operacional, tá? A serem utilizadas de alguma maneira. E desse aspecto, a gente tem que levar em consideração o que nós chamamos de objetivos do monitoramento. Basicamente, se consiste em verificar reais impactos de um empreendimento. Então, o monitoramento ele é mensurável, ele vai me dar um dado, vai me gerar um resultado através dessa observação que a gente está fazendo, onde eu vou compará-lo com as previsões. O que é que eu quero dizer? Eu não tive o estudo prévio de impacto ambiental, a licença prévia não fez um levantamento inicial acerca desses empreendimentos, né, e dos possíveis impactos. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. O monitoramento está me gerando resultados e eu vou confrontar, né, comparar o que eu estou encontrando com o que foi previsto. E aí eu já tenho condição de avaliar essas questões. Por quê? Eu posso trabalhar para detectar possíveis mudanças que não foram previstas, dependendo do resultado dessa comparação, alterar para a necessidade de agir caso os impactos ultrapassem determinados limites impostos pela legislação. O monitoramento vai me gerar, ele vai ser mensurado, eu tenho análises, né, eu vou ter amostras levadas para o laboratório me gerando resultados. E a partir daí eu avalio a capacidade da avaliação de impacto ambiental que foi feita. A função aqui central do monitoramento é permitir que a gente faça o quê? Um controle sobre o desempenho ambiental desse empreendimento e adotar quais são as medidas necessárias para corrigir eventuais problemas ou falhas que possam existir. Então, a função do monitoramento é nos dar uma base de informações para auxiliar na tomada de decisão e no redirecionamento de ações, caso seja necessário. Tá? A partir desse aspecto, a gente entende que o monitoramento ambiental, como nós falamos, ele é sistemático e ele é dinâmico. Ou seja, eu inicio as ações e a partir daí eu vou executar um cronograma de ações de monitoramento ao longo do desenvolvimento das atividades deste empreendimento, onde a gente tem processos, monitoramento, resultados, revisão do programa de monitoramento. Essa é a função base quando eu vou instituir um programa de monitoramento. Eu vou definir exatamente o que vai ser avaliado, com base nas informações que eu preciso ter para confrontar com o estudo de impacto ambiental, por exemplo, que eu elaborei. E na prévia dos impactos ambientais eu vou analisar exatamente agora nesse sentido. Por isso que ele é um ciclo, onde eu constantemente estou dentro desse ciclo fazendo as ações necessárias e revisando sempre que possível. Por quê? O que é que pode acontecer? Um determinado programa de monitoramento que você instituiu não vai refletir com exatidão, né, a base de informações que você precisa para realmente avaliar se está havendo uma redução de impactos ambientais ou não. Tá? Eu preciso colocar esse cronograma, como eu falei anteriormente, porque aí eu oriento exatamente o que é que está sendo feito nesse sentido e o que a gente pode desempenhar em termos de ações. E o que é importante a gente entender? Eu trouxe aqui só um exemplo, porque ao longo das aulas nós falamos constantemente sobre impactos ambientais, né, e as ações de monitoramento acerca do meio biótico e do meio abiótico. Então, para a gente fechar essa discussão sobre o programa de monitoramento, eu trouxe alguns aspectos que são pertinentes ao meio antrópico, que nós praticamente não abordamos com tanta frequência ao longo das aulas dessa disciplina de avaliação de impacto 2. Então, para que a gente entenda, quando eu estou falando do meio antrópico, o monitoramento não deve se restringir apenas a parâmetros ou indicadores físicos ou biológicos, tá? Mas incluir, na medida do possível, indicadores de impactos sociais e econômicos, observando o mesmo rigor científico. Ou seja, eu preciso incluir a variável antrópica para que a partir daí eu possa também ter nesse programa de monitoramento as ações pertinentes a uma avaliação adequada, para saber o que realmente está acontecendo. Então, o meu empreendimento, ele gera alguma pressão no meio. Qual é a resposta dessa pressão, mesmo com esses aspectos sendo tratados, reduzindo os impactos ambientais, mas eu preciso monitorar isso. Qual é o efeito disso no meio antrópico, na categoria, né, antrópica, de certa forma. E como o meio antrópico
tem se comportado diante dessas ações, porque também vai me refletir sobre os programas de monitoramento, sobre as ações de mitigação ou compensação ambiental que eu estou desempenhando por conta do meu empreendimento. Ele é um indicador extremamente importante. Não discutimos meio ambiente porque o meio ambiente é bonito, porque o meio ambiente é legal. A gente discute meio ambiente porque tem afetado diretamente a saúde e a qualidade de vida do ser humano. Então, como é um fator primordial na manutenção dessa qualidade de vida, na manutenção da dinâmica de funcionamento da sociedade, o meio ambiente foi colocado em evidência. E se discute por conta disso, porque nós dependemos dele, nós necessitamos desse meio para estar desempenhando as nossas funções sociais, por assim dizer, o nosso processo de desenvolvimento econômico e social. E a partir daí, a gente tem que avaliar do ponto de vista de algumas especificidades. Então, para o monitoramento no aspecto do impacto social, a gente leva em consideração que ele tem que ser baseado em um processo social de coleta de dados, ou seja, informações, eu vou para campo, eu vou conversar com aquela comunidade, com aquelas pessoas que são diretamente afetadas pelo empreendimento, para começar a ter um panorama da situação e de como eles entendem, interpretam o contexto em que eles estão, por exemplo, diante de um grande projeto que está se instalando numa determinada área. Deve focalizar o monitoramento dos problemas, então direcionar nesse sentido. A aplicação aqui de questionários é imprescindível nesse processo e o impacto significativo são de natureza quali e não quantitativa, na maioria das vezes. Tá? Eu diria que 98% das situações, 95%, a gente está trabalhando com um impacto de natureza qualitativa. Tá? E a partir daí fazer esses questionamentos. O outro aspecto que a gente aborda é o prognóstico ambiental. Então, só para que a gente entenda, quando eu estou falando de prognóstico, o que é que nós temos que levar em consideração? O prognóstico ambiental ele vai se referir à identificação, valoração e interpretação de prováveis impactos ambientais que possam ocorrer pela implantação e pela operacionalização de um determinado empreendimento. A partir desse prognóstico, o que é que vai ser feito? Nós vamos começar a estruturar uma série de objetivos visando antecipar qualquer tipo de situação ambiental futura. O que é que eu quero dizer com isso? O prognóstico ele está numa análise acerca dos cenários futuros. Então, eu faço um diagnóstico, eu entendo um contexto atual e eu parto para projetar um prognóstico. Como vai se estar esse meio ambiente, como essa área vai estar a partir do momento que eu inicio a implementação e depois a operacionalização do empreendimento. Tá? Então, nós avaliamos a situação futura da questão ambiental sobre aquela área. E quando eu falo questão ambiental, eu estou falando de todos os aspectos, não é só biótico e abiótico, mas a questão antrópica também. O processo de desenvolvimento daquela área, nesse sentido. E dentro dessa característica, o que a gente leva em consideração? Tá? Para analisar esses cenários e lá na frente, se for o caso, começar a avaliar as ações que nós vamos desempenhar agora para não gerar cenários críticos lá na frente. Isso é uma forma de propor medidas que vão também atuar nessa questão do controle, tá, dos impactos ambientais gerados pelo empreendimento. Então, de certa forma, quando eu estou falando de prognóstico ambiental, ele não deixa de demonstrar como vai se dar esse processo evolutivo da questão ambiental naquela área. Tá? Esse aspecto ele é importante porque, a partir desse momento, nós vamos considerar sobre análise o estado de conservação do meio e, consequentemente, o que é que nós temos? Como esses ecossistemas, esses habitats, como é que essa dinâmica de interação biótico e abiótico está se dando e está evoluindo mediante a implementação do projeto. Um exemplo que eu posso citar novamente é a questão de Tucuruí. Se eu tenho, perdão, de Tucuruí não, de Altamira com a barragem. Nós temos a barragem na Volta Grande do Xingu. Então, qual é o prognóstico? Pela atual situação, da forma como está se dando a operacionalização do empreendimento, nós podemos ter um prognóstico de impacto ambiental acentuado daqui a 5, 10, 15, 20 anos, mediante a depreciação do meio ambiental e dos serviços ambientais que eram gerados naquela área antes da implantação da barragem. Então, com base nestes cenários de predizer um impacto ambiental significativo, eu posso redirecionar as ações atuais para tentar não chegar na consolidação daquele cenário ou minimizar
a intensidade daquele cenário que está sendo projetado, já que realmente voltar ao estado natural eu não tenho como, porque as barragens já foram construídas, a hidroelétrica de Belo Monte já está em operacionalização e não vai haver mudança nesse sentido. O que a gente pode estar fazendo são ações agora, já prevendo cenários críticos para amenizar ou evitar que esses cenários críticos sejam gerados. Tá? Então, dessa forma, o que é que nós temos que levar em consideração? Primeiro, que o prognóstico sem a implantação do empreendimento. Tá? Então, são duas situações que a gente analisa nesse sentido. Então, se eu não tenho a implantação do empreendimento, o que é que normalmente ocorreria? A manutenção das atividades já existentes naquela área, seja a dinâmica populacional, né, a questão de uso e ocupação da área, as comunidades que já residem lá e um pequeno desenvolvimento dessas comunidades nesse sentido, né? Ou seja, é uma provável expansão da área já ocupada com uma pressão antrópica, mas que com certeza não vai chegar a ser tão significativa quanto da construção da barragem, nesse exemplo que nós estamos citando. Posteriormente, eu também tenho processos naturais que são de regeneração da cobertura vegetal que podem ocorrer, tá? Processos de sucessão vegetal, de áreas que porventura foram antropizadas ou com algum grau de impacto ambiental nesse sentido. Eu vou ter a manutenção e o equilíbrio dos serviços ambientais, assim como todo o processo de interação dinâmica que já existe dos meios bióticos e abióticos. Tá? Então, eu tenho que analisar como estaria o meio sem a pressão do empreendimento e fazer uma avaliação, né, nesse sentido. Então, sem o empreendimento, a própria população da região também vai perder oportunidades de emprego, sejam eles diretos ou indiretos. E isso aí é claro, qualquer grande projeto que chegue numa área, o primeiro aspecto que se fala é logo a questão do dito desenvolvimento, do processo de migração, da questão da oportunidade de empregos diretos e indiretos, da renda que vai circular naquela área, né? O município deixará de arrecadar, né, impostos e tributos de alguma forma pela a não implementação do projeto. Então, esses fatores sociais, eles são imprescindíveis também para a gente discutir a viabilidade do projeto naquela área. Óbvio que, mesmo diante de uma oportunidade de crescimento econômico, desenvolvimento daquela região, nós temos que levar em consideração a amenização dos problemas ambientais que podem ser ocasionados por conta da chegada do empreendimento. Tá? E agora, com a implantação e operação do empreendimento naquela área. Então, primeiro, durante a instalação, as atividades geradas ao meio ambiente serão mais significativas em razão de intervenções diretas nos componentes ambientais. Processo de construção da hidrelétrica. Então, nós tivemos que fazer uma modificação e uma pressão muito grande no meio, naquela área. Tá? Então, o que é que houve aí nesses exemplos? A gente teve supressão de cobertura vegetal, eu tive manejo de materiais de uma maneira geral, tá? Trânsito de equipamentos e veículos, isso vai gerar ruídos, isso vai gerar poluição atmosférica, mesmo que de certa forma temporária, eu vou ter uma alteração da qualidade do ar nesse sentido, né? Vai gerar algum aspecto de desconforto, como na questão da hidroelétrica em si e a questão de maquinário, poluição atmosférica, eu estava numa área que, de certa forma, eu não tinha uma densidade de ocupação. Então, esses efeitos não foram muito significativos. Mas se eu pegar uma atividade industrial ou empreendimentos que se localizem de grande porte, que vão chegar a se localizar próximo da área urbana, eu posso ter, nessa depreciação da qualidade do ar de maneira temporária durante a construção, gerar alguns efeitos negativos na sociedade. Tá? No entorno, na circunvizinhança onde a obra está sendo implementada. No caso de Belo Monte, a gente não teve muito esse fator, mas existe também uma alteração temporária dessa qualidade do ar, gerando um certo desconforto ambiental, né? Um desequilíbrio ambiental por conta da pressão do empreendimento. Tá? E a questão de outros elementos que também podem interferir nesse processo. Tá? Partindo desse pressuposto, a gente também tem as possíveis alterações nas condições geológicas, geomorfológicas e pedológicas da área. Tá? Projetos como a hidrelétrica, com certeza. Outros empreendimentos não vão chegar a isso. Tá? Então, o que é que eu preciso entender? O que é o contexto do empreendimento e que tipo de ações ele vai desempenhar em termos de modificação. Aqui, as condições da área foram severamente modificadas pela construção da barragem, a inundação dos lagos, né? Os canais
de derivação. Então, são uma série de fatores que vão interferir na estrutura local. Tá? Com a operação, podem ocorrer alterações na qualidade do solo, dos recursos hídricos, superficiais e ou subterrâneos, tá? Assim como o solo, né, impactos na fauna e na flora de alguma maneira. Então, são situações que vão ocorrer mediante a chegada de um projeto dessa natureza. Tá? Na grande maioria, eu vou analisar caso a caso, tá, gente? Então, quando eu estou falando em prognóstico, a gente está falando o quê? De uma previsão sobre o futuro dessa área com a implantação e a operação desse empreendimento. Tá? E a partir daí, o que a gente tem? Como é que vai se dar essa dinâmica do local em termos de atividade produtiva? O que vai gerar em termos de desenvolvimento? Quais são as ações que possam gerenciar esses aspectos ambientais? Tá? Considerando que essas alterações são decorrentes da instalação e da operação desse empreendimento. E elas devem ser controladas e ou atenuadas, dependendo do que for a magnitude do impacto ambiental, né? Para que a partir daí a gente tenha essas ações de mitigação e de controle ambiental de maneira efetiva na área. Então, se eu partir desse pressuposto, o que é que nós temos? Nós temos que fazer esse levantamento de informações e trabalhar com cenários. Vão entrar, para complementar essa estrutura de prognóstico, as avaliações de impacto ambiental, que é o tema da nossa próxima aula. Então, com as metodologias de área, principalmente se eu utilizar a questão de overlays, que é sobreposição de mapas, né? Eu vou ter a questão das ferramentas de simulação, análise, matemática, em termos de cenários que podem ser criados, me permitem, com mais exatidão, gerar esses cenários futuros, que é o prognóstico ambiental. E, a partir daí, entrar com as ações que são necessárias para mitigar esses impactos ambientais. Tá ok? Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai discutir as metodologias de avaliação de impacto ambiental, pessoal. Até mais!